Sabe, irmãos e irmãs, a gente viaja pelo mundo todo e uma das coisas que observamos é que uma das áreas mais difíceis que nós cristãos temos após conhecermos Jesus é como nos envolvermos na obra de Jesus. Porque a verdade é a seguinte, a gente gosta do venha a nós, mas o vosso reino a gente não gosta muito. E como é que a gente se envolve nesta obra, ou melhor dizendo, por que é que a gente não se envolve nesta obra como deveríamos? Porque há grande gozo em se envolver naquilo que Deus está fazendo no mundo. É uma alegria tremenda. E nessa noite nós vamos procurar ver rapidinho aqui, devido à hora, o exemplo de uma pessoa que no seu exemplo negativo nos ajudará no positivo. Eu refiro-me a Moisés, que é o texto que nós vamos tratar hoje de Êxodo capítulo 3 e Êxodo capítulo 4. Porque Moisés viveu em um tempo muito interessante. Moisés, conhecemos a história, ele foi criado numa obra milagrosa de Deus, ele foi criado pela filha de Faraó, Hatshepsut. E ela tinha um poder muito grande, porque ela fez se tornar a primeira faraó do Egito, uma das duas mulheres que tornaram faraós no Egito. Ela era uma mulher muito poderosa, por isso que ela desobedeceu a ordem do seu pai, das crianças todas serem mortas. Mas havia plano de Deus na vida disso tudo. Estamos falando aí 1390 a 1400 antes de Cristo, 3400 anos atrás, quando o Êxodo capítulo 3, as histórias de lá são relatadas. E Moisés foi criado por ela, só que ela não tinha lá muito tempo para cuidar da criança, então ela colocou nos planos de Deus Moisés para estar debaixo do cuidado da própria mãe biológica, que era uma serva no palácio do faraó. E ali a mãe passou para Moisés os conhecimentos básicos do judaísmo, da história dos judeus, da religião que eles praticavam e etc. Apesar de que ele foi também educado em toda a ciência do Egito. Por esse período final dos israelitas lá em Egito foi um período muito conturbado, porque Israel viveu 400 anos no Egito, 320 foi só bonança, porque na história egípcia existem dois períodos chamados períodos intermediários, que eles chamam intermediários porque o Egito estava dominado por pessoas tipicamente não egípcias, e um deles foi esse período de Israel, porque o Egito tinha sido invadido e dominado por um grupo muito poderoso de cananitas chamado Hyksos, ou rei pastores, que eram primos étnicos dos judeus. E na soberania de Deus não foi difícil, então, conseguir que Jacó e depois trouxesse toda a sua família para não Jacó, os israelitas viessem e tivessem José, e tivessem toda a família ali no Egito, 72, e cresceram e se multiplicaram. Eles ficaram numa região que existe até hoje, chamada região de Gósen, que localiza-se, quem olha o mapa do Egito, vê o rio Nilo e vê como se fosse uma flor na parte do delta do Nilo. Ali dá um algodão de primeira linha, cana de açúcar maravilhosa, muita água. Como eram primos, os reis pastores, reis ricos, colocaram os judeus na melhor terra do Egito. E eles prosperaram muito. Mas, como tudo passa, os reis ricos, que estavam localizados na cidade de Mênfis, pertinho do Cairo, foram finalmente derrotados por os reis típicos egípcios que estavam na região de Tebas. E eles vêm e expulsam os Hyksos, e Israel entra num período de terrível opressão. São 80 anos de muita dor. O livro de Êxodo começa dizendo assim: levantou-se um rei que não conhecia José. Porque não eram mais os parentes deles, era um típico egípcio. E aí ele implanta um sistema de
opressão sobre os judeus, que eles teriam que produzir muito tijolo para a construção, porque virou uma obra, o país inteiro virou um canteiro de obras. Este rei, Ramsés II, que reinou de 1370, reinou por 60 anos em Israel, ele construiu muitas coisas. Ele construiu o famoso templo de Abu Simbel, que fica na fronteira com o Sudão. Na verdade, ficava a 300 quilômetros, mas as Nações Unidas cortou todo aos russos construírem um grande lago lá em 1960. Eles cortaram aquele templo fenomenal em blocos de 5 toneladas e levaram a 300 quilômetros no sul, na fronteira com o Sudão. E lá tem um templo que eu tive o privilégio de visitar, maravilhoso. E lá onde ele conta as histórias dos judeus, debaixo do grande construtor chamado Ramsés II. Ele construiu o templo de Luxor, que tornou-se um modelo para o Hotel Luxor de Las Vegas, por exemplo, que tem lá aquela pirâmide. O cara era maravilhoso e construiu isso em cima do trabalho duro dos judeus que faziam ali a produção dos seus tijolos para aquilo, sem muita ajuda. A coisa foi terrível. Moisés, nesse período, ele estava sendo criado pela filha de Faraó e educado em toda a ciência do Egito. Quando ele tinha 40 anos, Deus vem para ele e o chama para libertar o povo do Egito. E Moisés teve uma reação mais ou menos como a da maioria de nós. Sabe o que é que Moisés fez? Moisés achou que a razão pela qual Deus o estava chamando é porque ele era bom. Você tem cabimento uma coisa dessa? Ele achou que ele era a razão pela qual Deus o chamava para libertar o povo do Egito. A prova é que no dia seguinte ele viu, nos diz Atos capítulo 7, ele viu um judeu e um egípcio brigando, e o texto em Atos 7 diz que ele foi e matou o egípcio na esperança de que seu povo visse que ele era o bom, o escolhido. Mas que vergonha! Imagina que petulância! Moisés achar que Deus, o Senhor de todas as coisas, o estava usando porque Moisés era o bom. Sabe qual foi a consequência? 40 anos na casa da sogra para deixar de ser besta. 40 anos na casa da sogra, aguentando, e a casa da sogra era uma tenda, no Sinai de hoje, indo para lá e para cá, cuidando das ovelhas, e poeirada para todo lado, tudo porque ele achou que era bom demais. Aliás, uma brincadeira à parte, uma vez um indivíduo falou que Brasil tem a capital mundial das sogras. E aí, mas não ouvi falar nisso, é verdade? Onde é que fica? Foi ficar no Paraná. E qual é a capital? Ele falou, Cascavel. 40 anos na casa da sogra. Eu tenho que tomar cuidado porque a minha esposa, eu tenho 3 filhos, todos casados, é uma brincadeira. Mas 40 anos na casa da sogra, agora ele tem 80 anos e a cena continua. 80 anos de idade. Dos 120 que ele viveu, Deus volta para ele e diz, Moisés, quem sabe você aprendeu a lição. Essa é a hora de você voltar lá, porque o povo está sofrendo, já faz 40 anos que eles estão sofrendo. Volta lá, Moisés, para libertar o povo, tirar o povo do Egito. Eu quero usar você, Moisés, porque a razão pela qual Deus nos usa não é por bondade nossa, não é porque somos bons, é porque Deus é bom. Ser usado pelo Criador de todas as coisas, é Deus que é bom demais, é privilégio inaudito, é coisa maravilhosa. E a gente pensa que Moisés aprendeu a lição. E aí eu chamo sua atenção para o capítulo 3, versículo 10. Deus chega para Moisés e diz, Moisés, meu filho, vai lá e tira o meu povo do Egito. Olha o que é que Moisés falou. Versículo 10. Deus diz, vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Deus disse a Moisés, quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel? Deus chama Moisés, a gente pensaria que ele aprendeu a lição, mas ele já começa tentando escapar. Ele diz, Senhor, eu acho que tem algum problema e eu não me sinto habilitado.
não me sinto capacitado. Vamos falar a verdade, não é assim conosco? Muitas vezes Deus nos chama para fazer alguma coisa, porque a gente não é salvo por Cristo para ficar no bem bom. A gente é salvo por Cristo para abençoar os outros. Nós fomos criados por Deus em Cristo para as boas obras, para fazer o mundo melhorar, para ajudar as outras pessoas. É pelo amor que é conhecido o cristão. E Deus normalmente usa a igreja para chamar a gente. Aqui o nosso meio ambiente, o pessoal vem e chama a gente para fazer alguma coisa e a gente diz, não me sinto habilitado. Acho que o senhor está errado, deve ser alguém mais, não eu, não me sinto habilitado. Quem sou eu, disse Moisés. Deus disse para Moisés, Moisés, eu acho que você não está mentindo não, você está certo, mas eu serei a sua habilitação. Quem precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Olha, meus irmãos, quando eu vejo um auditório desse, com muito além de 1000 pessoas aqui, quando eu vejo um auditório desse, eu só tenho uma conclusão. Todos nós que aqui estamos, conhecemos alguém que pode ser ajudado por cada um de nós. Todos nós conhecemos alguém que está passando por momentos de dor. Todos nós conhecemos alguém que está passando por tribulações. Todos nós temos alguém para os quais, ou para o qual, ou para a pessoa, nós podemos ser as mãos de Jesus, os pés de Jesus, a boca de Jesus, o abraço de Jesus, o carinho de Jesus. Porque olha, em tempos difíceis como esse que nós vivemos, não está fácil. Eu viajo pelo mundo, eu estou vendo aí as lutas todas, o mundo está numa tensão tremenda. Em tempos difíceis como este que nós estamos vivendo, o que nós podemos fazer é sermos as testemunhas de Jesus para os outros. Não há ninguém aqui nesta noite que possa dizer com toda a integridade que não conhece alguém em Florianópolis para a qual você não possa ser um ajudador. Você não possa ser um ajudador. As pessoas podem nem acreditar no que você diz, mas elas não podem negar o que você faz. É assim. Então nunca mais diga que eu não me sinto habilitado. Você já tem toda a habilitação, a sua humanidade, e a sua humanidade resgatada por Cristo, feita uma criatura nova, já é habilitação suficiente. O Senhor já está com você. Vamos sair por aí ajudando. Essa coisa natural dos dias de hoje, de todo mundo só querendo receber, só querendo receber, só querendo receber. Este é o momento de darmos. Aliás, diz que numa escola, tinha um menino chamado Joãozinho. 3º ano primário, mas o bicho era uma peça rara. E a professora disse assim, amanhã só dou presença em quem responder chamada com uma frase bonita. E o Joãozinho entrou em pânico, ele não sabia nada, ele sabia bagunçar. Frase bonita, eu não sabia. Chega em casa, o pai viu que ele estava nervoso, falou, Joãozinho, o que é que houve? Falou, pai, foi a tia. Aí o pai já pensou que não devia, falou, o que é que a tia fez? Ah, pai, ela falou que amanhã só dá presença se responder com uma frase bonita. Eu não conheço frase bonita nenhuma. Aí o pai deu uma risada e falou, Joãozinho, quando ela chamar seu nome, diga assim, é melhor dar do que receber. Aí o Joãozinho falou, pai, como você é maravilhoso. Nem dormiu naquela noite, ficou lá, é melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber. Acordou, é melhor dar do que receber, nem quis tomar café. Chega lá e ele era o número 23 na classe. E a professora chama Mariazinha, e a Mariazinha é primavera, e ele vai infeliz, logo é melhor dar do que receber, melhor não. Finalmente, Joãozinho, ele gritou de lá, é melhor dar do que receber. A professora não esperava aquilo do Joãozinho, ficou atônita, abismada. Falou, Joãozinho, que coisa linda. Ele falou, pois é. Quem é que lhe ensinou essa frase tão linda? Ele falou, meu pai. Falou, Joãozinho, o seu pai é religioso? Ele falou, não. O que seu pai faz? É boxeador. Até... Olha, veja bem. Meus irmãos, a nossa dificuldade está aí. Até quando a gente usa as palavras certas, usa com a intenção errada. Por isso que é tão difícil a gente se sentir habilitado. Mas você já tem em você que está aqui nesta noite a oportunidade, a força, a presença de Deus
e agora a palavra para lhe motivar a sair daqui campeão do fazer o bem. Porque Deus constitui para si um povo zeloso das boas obras, diz a Bíblia. Contra fatos, meu amigo, não há argumentos. Nunca mais diga que você não se sente habilitado. Você tem tudo que você precisa. Vamos para a luta. Vamos para a luta. As pessoas dizem assim, o mundo não presta. Eu falo o seu. Por que o seu? Porque o meu está muito bem. Se a gente não pode mudar a geopolítica do mundo inteiro, não pode mudar que está complicado o mundo inteiro, quem está no nosso mundo das influências, naquele círculo que a gente apita ali e influencia, tem que melhorar. Tem que melhorar. Ali sim, é o sal da terra e a luz do mundo. Não me sinto habilitado, a habilitação você já tem. Amém ou não? Amém. Que agora a gente pensa que Moisés aprendeu a lição. Aí olha o que é que acontece. A conversa continua. Versículos 13 e 14. Deus diz assim para Moisés. Deus diz, olha Moisés, vai para Faraó, vai lá. Aí disse Moisés a Deus no verso 13, tá bom Deus, eu entendi a mensagem, mas quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros e me perguntarem qual é o seu nome, que lhe direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Se a primeira desculpa de Moisés, para não botar a mão na massa e ajudar em nome de Cristo os outros e contribuir para a honra de Cristo ser exaltada na vida das pessoas através das nossas boas obras, para que glorifique ao Pai que está no céu, foi eu não tenho habilidade, e a segunda foi eu não tenho mensagem. Eu vou lá, e aí? O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? É uma desculpa, e se fosse uma situação normal até seria legítima, mas Deus diz assim, Moisés, não diga muita coisa não, que você só vai falar besteira. Fala de mim, Moisés. Você tem tudo que você precisa, fala do que eu fiz na sua vida, eu sou o que sou. Fala de mim, Moisés. Sabe, irmãos? Mas a verdade é, irmãs, que tem duas coisas importantes. É muito mais importante, quando a gente não sabe o que dizer, a gente ser o que a gente quer dizer, do que qualquer outra coisa. Porque é mais importante a gente ser a mensagem do que aquilo que a gente quer dizer. Tem muita conversa furada por aí afora. Então é mais importante que você seja a mensagem. Quando morreu o meu amigo pastor Eduardo, da Quadrangular de Curitiba, eu tinha por um irmão muito querido, um homem de grande integridade. Eu conheço o filho dele, o Silas, que também é outra maravilha. Eu soube da morte dele, liguei para ele, era do Global Key, liguei para o filho dele e disse, Silas, eu vou aí. Assim, chocado, porque eu o amava profundamente. Eu estou indo aí, posso ir? Ele falou, venha tomar um café domingo comigo. Eu estava nos Estados Unidos, tinha que vir ao Brasil, fui lá em Curitiba. Quando cheguei lá, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou falar? Uma situação, o pai estava pregando na igreja no domingo, no outro domingo estava enterrado, porque o Covid matou. O que é que eu vou falar? Eu não sei o que dizer, não tenho mensagem. Mas quando o Silas abriu a porta do apartamento dele, ele e a esposa, eu só tinha que ser uma coisa, a mensagem, sem precisar falar nada. Eu o abracei e chorei. E ele chorando ao meu lado. Quando você não sabe o que dizer, seja você a mensagem. Fala muito mais alto. Fala muito mais alto. Eu lembro que eu tinha me convertido e você sabe, quando o cara se converte, ele entra no primeiro amor, ele ora o tempo todo, lê a Bíblia o tempo todo. Eu li a Bíblia inteira em 3 meses. E aí teve um pastor muito corajoso que me viu daquele jeito e falou, pastor, Elias, jovem, você quer pregar na minha igreja? Eu não sabia nem o que era pregar. Eu falei, claro! Ele disse, então vai ser daqui a um mês. Me deu o endereço da igreja dele. Eu cheguei em casa, deu até diarreia. Porque a psicologia diz que a primeira coisa que você tem é o impulso, a segunda é a repulsa. Você já teve a experiência de aceitar algum convite para fazer alguma coisa e depois chegar em casa e falar, meu Deus, que besteira que eu fiz? Já teve? Confessionário. Pois é, eu tive uma coisa terrível e só não desisti porque é aquela autoimagem. Vai fazer o quê?
coisa. Mas ele falou, você vai pregar. E me deu 25 minutos. Se prepara para 25 minutos. Eu sabia lá o que era pregar. Eu nunca frequentei tanto igreja na minha vida como naqueles dias. E até a adventista no sábado à tarde. Para ver o que é que negócio de pregar era esse. Você sabe, cada um tem seu estilo. E ele me deu 25 minutos. E aí eu chegava lá, eu me lembro de um pastor que parecia que tinha raiva de todo mundo e cuspia todo mundo. E eu chegava em casa, na frente do espelho, e imitava o cara cuspindo o espelho. E marcando o tempo. Aí eu fui numa igreja metodista naquela ocasião que tinha 6 pessoas e 24 ventiladores. Você tinha que se amarrar para não voar ali dentro, né? E o cara pregava bem devagarzinho. Eu cheguei lá no espelho, lá no quarto que havia sido meu pai, ele havia morrido. Preguei. E finalmente chegou, Deus deu o texto. Foi Jeremias capítulo 9. O glorioso dia chegou. Quantos minutos ele tinha me dado para pregar? Meu irmão me deu uma carona de moto. Eu era um verdadeiro palhaço, cara. Eu não tinha paletó, então o missionário me deu um paletó de esponja, xadrez azul e branco. Um outro me deu uma gravata azul. Eu tinha uma calça branca, boca de sino, camisa branca, sapato marrom, que tinha a sola de borracha. E tinha mais de uma coisa, meia Dancing Days. Ela tinha 6 cores diferentes. Porque não tinha dinheiro, então ela encaixava com as calças. Naquele dia, aí o palhaço chegou lá na igreja para pregar. Cheguei 7 horas da noite, fui no banheiro 3 vezes. É um nervosismo, hein? Primeira vez. Aí o culto começa. Eu lembro como se fosse hoje. Ele não tinha me falado, era a Santa Ceia. Ele, muito prudente, ele disse, o que esse rapaz vai fazer? Ele cantou um hino, fez uma oração e me entregou a palavra. Quantos minutos ele tinha me dado? Eu li a Bíblia, eu orei, eu preguei. Ele me entregou a palavra às 7h38, eu devolvi às 7h45. Ele mal tinha sentado, levanta. E vai lá na frente, atônito, fala, vamos agradecer a Deus por essa sucinta mensagem. Chamou o círculo de oração para cantar, os irmãos para dar testemunho, os visitantes para saudar a igreja, celebrou a Santa Ceia e o culto terminou às 8h15. Aí eu fui para a porta. E na porta todo mundo vinha e dizia, volta sempre, hein? Volta sempre. Todo mundo querendo uma coisa rápida. Então, meus irmãos, o que é que a gente aprende aqui? Se eu tivesse dado um não, aquela pequena tarefa, por dizer que eu não tinha mensagem, eu não estava falando para vocês hoje aqui. E nem ao redor do mundo, como a gente viaja 50 países por ano. E fala em cada igreja, cada multidão. E tudo começou com aquela pequena tarefa. Nunca mais diga que você não tem mensagem. Seja mensagem. Seja mensagem. Jesus está em você. Seja bênção para os outros. As pessoas vão acreditar. E quando for chamado para as pequenas coisas, lembra que nunca devemos desprezar as pequenas coisas. Nunca mais diga eu não tenho mensagem. Você é a Bíblia andante para os seus amigos. Eles não conhecem Bíblia mesmo, só conhecem uma Bíblia, você. Então seja uma bênção. Está indo tudo bem até aqui? E agora vem Moisés, velho de guerra. Você pensa que ele aprendeu? Olha o que é que acontece com Moisés aí. Não tenho mensagem. Capítulo 4, versículo 1 a 3, ele continua a conversa dizendo assim, Deus, está bom, Deus, eu entendi mais uma vez o que queres dizer. Mas respondeu Moisés, eis que não vão crer, eles não vão dar ouvido à minha voz, porque vão dizer, Deus não pode ter aparecido para uma pessoa como você. E Deus disse para ele, que é isso que você tem na mão? Ele respondeu, uma vara. Então disse Deus, lança a vara na terra. Ele lançou na terra e ela virou uma serpente e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Ele estendeu e a pegou pela cauda e ela se transformou em vara.
E para que creiam que eu te apareci, disse o Senhor, Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó, disse mais o Senhor, põe a mão no peito. Ele o fez, e a mão ficou leprosa, branca como a neve. Disse o Senhor, põe de volta no peito, e a mão ficou curada. A desculpa primeira de Moisés foi, não sei o que fazer. Segunda, não sei o que dizer. Segunda. A terceira foi, não tenho autoridade. Vai ter um infeliz lá, que quando eu começar a falar, quem é você? Você pensa que eu não conheço você antes de frequentar a igreja? Você pensa que eu não vi você matando um egípcio? Quem você pensa que é? Vem com essa conversa de crente. Tem sempre esses infelizes, não tem? E a gente fica com receio que os caras vão melar o meio de campo. Foi isso que eles tentaram. Moisés disse, eu não vou não, porque eu não tenho autoridade. Vai ter alguém que vai lembrar dos rolos da minha vida e vai falar para os outros, vai ser uma vergonha. Aí Deus disse, o que é que você tem na mão? Uma vara, joga no chão. Ele joga a vara no chão, ela se torna em quê? Uma cobra. E quem é que pega uma cobra pelo rabo? Deus diz, pega pelo rabo é garantia ser picado. O que Deus queria na instrução era que Moisés entendesse que toda autoridade vem dele. Toda autoridade vem dele. Mas a Bíblia diz que Moisés foi o que mais teve medo da cobra. Aí estava o problema, está escrito aí. Correu com medo da cobra. Não foi o povo que correu, não. Foi ele que correu com medo dela. Olha, meu irmão, nós não somos ninguém. Quem somos nós? Que autoridade nós temos se não vier do céu? A Bíblia diz assim, toda autoridade me foi dada. Nunca mais tem essa desculpa de dizer, não me sinto autorizado. Já tem autoridade, o comissionamento já foi dado. Toda autoridade me foi dada. Nós temos conosco Jesus, que falou que estaria conosco sempre. Ele é o Senhor de todas as coisas. Olha, quando Jesus foi levado à cruz e morreu, o inferno entrou em festa. Você procura um texto no Novo Testamento onde o diabo afirma que Jesus é o Filho de Deus e não tem. Lá em Jericó, no Monte da Tentação, ele tenta Jesus 3 vezes. Ele usa um condicional cada vez. Se tu és o Filho de Deus. Já viu lá ou não? Se. Ele suspeitava, porque afinal de contas ninguém poderia fazer aqueles sinais se não fosse do Pai. Então ele vem com essa conversa, mas ele não é Deus, ele nunca teve certeza que Jesus era o Filho de Deus. Aí Jesus vai à cruz e morre. A Bíblia diz, em 1 Pedro capítulo 3, que depois que morreu, Jesus foi para o inferno, está escrito lá. O credo apostólico diz assim, desceu à mansão dos mortos, ele foi ao inferno. E eu fico imaginando que muito tempo eu perguntei, o que é que Jesus foi fazer naquele lugarzinho quente? Ora, a ideia é a seguinte, a palavra diz que Jesus foi para proclamar libertação aos cativos, está lá, os espíritos que estavam em prisão. A palavra proclamar é a palavra grega querigma, que é uma das 4 palavras no Novo Testamento para pregação. A palavra querigma, só que ela é sempre usada na comunicação de vitória. É diferente de anunciar, de comunicar. Querigma, que é a palavra usada para pregação do Evangelho, nunca conhece derrota. Era a palavra usada para proclamar as vitórias do Império Romano. Roma saía para luta, levava os maratonistas e a cada 40 quilômetros colocavam um corredor e quando ganhava a batalha, aquele corria, até chegar em Roma rápido para preparar Roma para a chegada das tropas vitoriosas. Quando as tropas chegavam, já estava tudo pronto, as trombetas lá no Mas Rios, no Fórum Romano estavam prontas, entrou pela Via Ápia, pelas muralhas de Roma, as trombetas tocavam, 1 milhão de habitantes de Roma gritavam, Roma venceu. Essa notícia era chamada na cultura romana de proclamação querigmática. Não é interessante que o Espírito Santo escolheu para a pregação do Evangelho uma palavra que não conhece derrota? Só conhece vitória? É a palavra da vitória. Então a ideia é assim, o inferno entrou em festa, vencemos. Quando o bacanal estava pesado, a cocaína rolando, a droga rolando para todo lado, estava uma coisa terrível lá naquele inferno, eis que de repente, melando tudo lá, chega Jesus. E o diabo festejando, tal, porque ele achou que ele tinha acabado que Jesus tinha desaparecido, a ameaça ter ido embora. Aparece Jesus no meio dizendo assim, eu é que sou o vencedor.
Eu é que sou o Senhor de todas as coisas. Escuta aqui, o Satanás. A cruz que você achou que foi minha derrota, foi ali que eu esmaguei a cabeça da serpente. Eu sou o Criador, eu sou o mantenedor, eu sou o Senhor de todas as coisas, eu sou a raiz de Davi, eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales, eu sou o consolador, eu sou o conselheiro, eu sou o Deus forte, eu sou o Pai da eternidade, eu sou Jesus, eu sou o vencedor, eu sou o que era, o que é, o que há de vir, eu sou o princípio e o fim, eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eu sou a porta da salvação, eu sou a água da vida, eu sou o seu Salvador e o meu Salvador, meu irmão. Nós todos que estamos aqui, nós servimos ao capitão, ao vitorioso na batalha, aquele que quando abre a porta ninguém fecha e quando fecha ninguém abre, o Senhor de todas as coisas. Pega na serpente pelo rabo, não vai fazer problema nenhum, porque maior é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é aquele que dá a voz de comando e até as ondas do mar e o oceano a Ele se submetem. Ele é o que manda parar o vento, Ele é o que manda parar a chuva, Ele é o Senhor de todas as coisas. Nós não andamos em nada a não ser em o nome do Senhor. Então nunca mais diga que não tem uma autoridade, você já está plena dela, apenas aposte-se do que Jesus já prometeu. Esse negócio, não vão falar mal de mim. Quando falarem mal de você dos tempos passados, você vai dizer assim: eu era cego, mas agora eu vejo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, aí para terminar, você pensa que Moisés aprendeu. Moisés parece comigo demais, cara. É desculpa atrás de desculpa. E eu garanto que ele parece com você. Você pensa que ele não só disse, eu não me sinto capaz? Você pensa que ele diz, eu não tenho mensagem? Você pensa que a terceira desculpa seria suficiente, eu não me sinto autorizado? Agora vem para valer essa última aqui. Está pronta? Está pronto? Olha aí os versículos 10 a 12 do capítulo 4 de Atos, de Êxodo. Olha lá. Então disse Moisés, entendi, Senhor, mas sabe, tem um problema. Eu nunca fui eloquente, nem antes nem agora, que falaste a teu servo. Sabe, Deus, eu sou gago, eu sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo, o surdo, o que vê, o cego, não sou eu, Senhor? A quarta desculpa de Moisés foi, eu tenho um problema físico, eu sou um gagão. Gago. Um gago. Minha língua é pesada. Deus diz, é? Mas quem fez sua língua? Eu refaço, Moisés. Eu ponho a coisa em ordem. Meus irmãos e irmãs, não é verdade que muitas vezes quando nós somos chamados para fazer alguma coisa, a gente arruma, é a coluna que está doendo, é a varize que está ardendo, é a vista que está curta, é as pernas que estão cansadas, nós arrumamos desculpa de todo jeito, para a gente não ser uma bênção, para a gente não começar a dar, porque é melhor dar do que receber, servir do que ser servido. Não é verdade? As questões físicas, elas se tornam uma desculpa terrível. Os problemas da gente se tornam uma desculpa terrível. Eu tive câncer, eu arranquei minha próstata, tenho mais nada, na minha mala tem, vai a roupa e vai a fralda. E toda vez eu fico olhando aquelas fraldinhas, eu falo, ai, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, porque eu pelo menos estou vivo. Vivo! Não, a maravilha, estamos vivos. Meu irmão, dá uma respirada bem funda aí. 332 mil pessoas morreram no mundo hoje. Essa é a média diária em um ano. Você deu uma respiradinha? Você está vivo! Você está vivo! Nós temos o tesouro de grande valor, que é a vida. É a vida. Oh, mas que coisa, uma vez eu peguei uma gripe, sabe aquelas gripes que eu fui diretor da Universidade de Nova York, até 2 anos atrás, e aí eu tinha o meu escritório no campus, e a casa também minha no campus, uma milha de distância, dentro do campus,
E um dia eu peguei aquela gripe, sabe aquela gripe que fica horrível, com febre e tudo? Eu vim para o meu escritório, não estava bem. Falei para a minha secretária, não tenho jeito, eu vou para casa. Estou mal. E saí na rua lá para a direção à minha casa. E parei no sinal de trânsito, assim, que ficava o hospital onde os nossos estudantes de enfermagem faziam os seus estágios. E eu parei no sinal. Eu dei aquela espirrada que melou todo o volante. Está rindo de quê? Você nunca deu, não? É, aquela. Eu dei. E eu falei assim, olhando para o hospital, meu Deus, que dia horrível. Febre, melei tudo. Só que eu olhei para a direita. Talvez que quando eu olhei para a direita, era o cemitério com 15 mil pessoas enterradas. Eu falei, mas que gripe maravilhosa. Estamos vivos, meus irmãos, estamos vivos. Coisa fenomenal. Fenomenal. Olha, eu tenho um pé menor do que o outro. Eu tive paralisia infantil dos 5 aos 12 anos. O meu pé direito é 40. O meu pé esquerdo é 43. Imagina um cara complexado, como alguns que estão aqui, certamente. Complexado porque insatisfeito com alguma coisa do seu corpo. Eu era pastor complexado. Eu namorava, eu nunca ia à praia, porque dava a impressão que 2 pernetas estavam andando juntos. É uma coisa. Você pensa que isso não me fazia chorar muitas vezes? Fazia chorar. Aí pastor já, estava lendo um texto que diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que me que me consola em todas as minhas aflições, para que eu console os outros com o consolo que recebo dele. Foi pronto, aprendi a lição. Tem coisas na vida da gente que a gente não pode mudar. A gente vai ficando velho, tem problema, a gente tem problemas físicos, a gente tem dificuldades que a gente não dá para mudar. Tem problema que a gente cria, a gente para. Tem problema que outros criam para a gente pede a Deus que dá um jeito. Mas tem problemas que é a vida. Eu quero que eu vou puxar meu pé? Eu andava com... até agora, você não está vendo daí, mas eu só estou usando tênis. Por quê? Porque quando eu uso sapato, vira sapato de aladinho da direita. Para cima. Jogava lenço aqui, jogava toalha, para ver se coisava. Pensa que isso era horrível para mim. O complexo é uma coisa horrível. Horrível. E Deus me curou com esse texto. O que você não pode mudar, use para o bem. Use para o bem. Dê glórias a Deus. Ele sabe seu coração e você vai usar para o bem. Eu era pastor da igreja em Araraquara e frequentava a igreja. Começou a frequentar a igreja a dona da Meia Lupo, Dona Maria Augusta Lupo. O marido nunca veio, mas aí mocinho, e ela disse, pastor, você quer jantar lá em casa com sua esposa? Eu falei, quero. Uma das mulheres mais ricas do Brasil. Ela e o marido dela, o Elvio Lupo. E vou lá com muita alegria. Marcamos, foi minha esposa e eu. Quando eu chego lá, eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. 3 mil empregados da Meia Lupo. Sabe o que ele perguntou para mim? Primeira coisa que ele perguntou? Reverendo, me chamou de reverendo. Eu falei, pois não, seu Lupo. Tem alguma parte do seu corpo que você não gosta? Vê se isso é pergunta que se faz a primeira vez que... O que é que você responderia? Eu não podia mentir. Deus tinha me curado do complexo, mas tenho. Curado do complexo não quer dizer que eu estava satisfeito com aquilo ali. Eu disse para ele, tem, mas eu esperava que parasse ali. Ele olha para mim e fala, que parte? Eu comecei a ficar nervoso. Minha esposa viu que eu estava ficando nervoso, mas eu tinha que responder. Eu falei, meu pé. Aí ele falou, que pé? Aí... eu disse, não é possível, será que a conversa vai ser vai ser essa aqui, monossilábica? Eu respondi, meu pé direito. Aí ele falou, por quê? Aí eu falei, porque o pé direito é 40 e o pé esquerdo é 43. Ele estourou na risada na minha cara. Aí eu me levantei para ir embora. Tem limite, tá certo ou não? Aí a dona Maria Augusta Lupo falou, reverendo, não vai embora não, não fique nervoso não,
Ele é assim mesmo. Mas, dona Maria Augusta, fazer uma coisa dessa, primeira vez que eu venho aqui, ela falou, mas você quer saber a razão pela qual ele fez essas perguntas? Quero. É porque ele também tem um pé 40 e um 43. Aí foi a minha vez, eu olhei para ele e falei, que pé? Aí ele falou, meu pé 40 é o esquerdo, meu 43 é o direito. Eu falei, vamos comprar sapato junto? Bendito Deus e Pai. Sabe, irmão, a gente reclama de tudo, vamos falar a verdade. Nós somos os reis da reclamação, as rainhas da reclamação. A gente reclama se o dia está quente, está frio. A gente reclama do marido da gente, da esposa da gente, do marido dos outros, da esposa dos outros, do vizinho da gente, do vizinho do outro, do trabalho que a gente tem, dos filhos da gente, do carro da gente, do carro dos outros, do salário que a gente tem, do salário que os não têm. A gente reclama de tudo. Tem gente reclamando que eu já estou falando demais. Tem. Quem sabe chegou a hora de inverter isso aí. Sabe por quê? Porque os maiores trunfos que a gente tem para se dar bem fazendo coisa como crente e abençoando vidas, não são as virtudes da gente, são os fracassos. São as durezas. Se tudo fosse só sombra e água fresca na sua vida, o povo olhava para você e só tinha uma reação: inveja. Mas porque a gente passa por luta, passa por dificuldade, se a gente reagir positivamente, se esforçando para vencer essa coisa que está dentro da gente, negativa, e entendendo que tem coisa que você não pode mudar, então usando para a glória de Deus, sabe o que é que pode acontecer? É que as pessoas mais próximas da gente nos olhem com admiração e inspiração. Então, não jogue fora o seu maior trunfo. O seu maior trunfo são as suas dificuldades, são as suas derrotas, não são os seus acertos. Porque dependendo de como você reage às suas dificuldades, você se torna inspiração para todo mundo que passa pelas mesmas lutas. A questão é, como é que você vai responder? Moisés termina dizendo assim, tá bom Deus, entendi, manda outro, eu não quero ir. Porque o problema dele não eram as desculpas, é porque ele não queria ir. E ele foi, porque Deus não frustra seus planos. Você não vê Moisés dando uma risada na Bíblia. Perdeu a alegria. Foi na marra, porque Deus mandou ele ir mesmo. Que não seja assim com você nem comigo. A gente foi salvo por Cristo para abençoar muita gente, para ajudar muita gente. Porque a gente não pode passar em branco. Não pode passar. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Que começando agora, se não começou ainda, você se abra para esse mover de Deus maravilhoso, que usa as nossas imperfeições para expressar a perfeição dele. E o seu mundo, o mundo dos seus familiares, o mundo dos seus amigos, que às vezes está tão complicado, possa ser melhorado. Porque você disse sim, aqui estou eu, usa-me a mim. Que Deus nos abençoe. Amém.